livro que tem um monte de tipo de gatilho diferente. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de agosto. Em agosto, apesar de ter sido a volta das férias aí, né, ter voltado às aulas de novo, eu consegui ler bem. Eu consegui ler 9 livros e a maioria eu gostei, então eu fiquei bem satisfeita com as leituras desse mês. Antes de começar, os recadinhos de sempre, não se esquece, por favorzinho, de se inscrever no canal, deixar o like, pra você ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se você puder e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho, considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando a partir de R$5 lá no Catarse. Você já tem direito a diversas recompensas, a gente tem leitura coletiva, tem grupo de bate-papo, a gente fez um amigo secreto e sempre rolam muitas fofocas e todas as novidades eu conto por lá. Me siga também nas outras redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não se esquece de usar meu link, deixa ele salvo no seu navegador, porque comprando desse jeito não muda nada no valor da sua compra, mas ajuda muito o canal. Eu dependo disso pra pagar meu aluguel. Enfim, o primeiro livro que eu li em agosto foi um que eu gostei muito. Esses 2 primeiros, na verdade, eu li em vlog, que eu vou deixar aí nos cards. Foi um vlog lendo o melhor livro da minha estante e o pior livro da minha estante. Isso segundo as notas, né, do Goodreads. E o que tava lá como melhor, né, a maior nota, foi esse aqui, Sem Chances, da Ruth Oliveira, que é um livro nacional, nessa edição lindíssima. Foi publicado originalmente no Wattpad como uma fanfic de BTS. E aí aqui o protagonista é o Killian. Ele é um jovem que faz faculdade de matemática e ele é uma pessoa bem rabugenta, porque o pai dele faleceu, ele guarda muitas mágoas dentro dele. Ele acabou se afastando da família, não tem amigos. E tem um cara na faculdade dele que sempre implica com ele, que é o Dominique. O Dominique estuda na mesma faculdade que ele, só que ele faz curso de dança. E aí um dia eles estão implicando ali, eles decidem apostar uma corrida que resulta em um acidente muito trágico e fatal. O Killian, ele se arrepende amargamente e fica implorando pro universo pra ele ter uma nova chance, pra ele fazer as coisas de um jeito diferente, pra ele consertar tudo, até que ele consegue essa nova chance, e na verdade ele conseguiu muito mais do que uma única nova chance. Esse dia ele passa a se repetir, ele fica meio que preso nesse loop temporal, ele acorda de manhã, né, como se fosse o mesmo dia, tudo de novo, as pessoas não se lembram, só ele, e ele fica ouvindo vozes como se essa fosse a 99ª vez que ele estivesse tentando. E ele só tivesse 100 chances. Tem cada vez mais mistério e coisas malucas que a gente vai descobrindo aí ao longo da história, dessa misturada de ficção científica com o mistério e também com romance. O protagonista tem um ótimo desenvolvimento de personagem e é um livro extremamente fofo e gostosinho de ler. Pra saber um pouco mais a fundo, com mais detalhes do que eu achei, só que sem spoilers, eu vou deixar o vídeo do vlog aí nos cards, né? E aí nesse mesmo vlog, o livro que tinha a nota mais baixa, que era pra ser o pior aqui da estante, foi esse aqui, A Mulher Silenciosa, de A.S.A. Harrison. É um thriller psicológico que vai contar sobre a ruína de um casal. A gente vai acompanhar o ponto de vista tanto da esposa quanto do esposo. E os dois são pessoas podres. É um livro que dá uma extrema raiva de ler. O cara é super machista, misógino. A todo momento ele tem pensamentos assim que dá até aquela ânsia de vômito. Ele é podre, ele é uma pessoa podre. Eu não parava de revirar os olhos enquanto lia, e a mulher, ela não é uma pessoa lá muito melhor não, né? O ponto inicial desse livro é, ela decide matá-lo. Ele é adúltero e ele faz várias coisas erradas e ela sempre faz umas pequenas vinganças aqui e ali, e aí com isso a gente já consegue perceber que ela não bate muito bem da cabeça, não é uma pessoa muito boa também, um exemplo de pessoa, mas assim, a gente vai entendendo o que tem dentro da cabeça de cada um. Eles são muito aprofundados psicologicamente, a gente entende por que cada um é do jeito que é, quais foram os traumas de infância deles, a relação deles com a família e tal, e o motivo de cada um fazer cada coisa. Como eu falei, o livro começa dela falando que decidiu matar o marido, só que aí a gente volta e vai entender tudo que culminou ela chegar nisso, né? Vai meio que contando toda a história desse casal até chegar no ponto em que tá. É uma narrativa que não acontece nada, assim, é um livro meio pacato, porque justamente é um thriller psicológico, né? Mas pra gente entender e se aprofundar nos personagens e não no enredo em si. Mas eu gostei muito do livro também, e foi até estranho, porque era supostamente para ser o pior, mas eu gostei dele. Assim, acabei dando 3,5, não foi uau, sei lá, mas eu achei um livro bom. Ele é um thriller psicológico que tem uma escrita boa, deixa a gente tenso, deixa a gente com raiva em alguns momentos, retrata perfeitamente bem como a mulher e o homem são tratados diferentes na sociedade, e tem várias reflexões, várias frases bem profundas também, e
O vlog vai estar aí nos cards, né, se você quiser saber mais a fundo sobre essa história sem spoiler. O cara resolveu fazer um bololô, um randandanda bem no meio do meu vídeo. Depois eu li esse aqui, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Esse aqui foi leitura coletiva do nosso clube de membros. A gente todo mês lê um livro de algum país diferente, fora do eixo Estados Unidos, Inglaterra e tal. Esse daqui é um livro do Vietnã. E esse livro é uma espécie de carta que o personagem vai contar para a mãe dele. Então é um livro em segunda pessoa. O protagonista, ele teve uma vida muito difícil e permeada por muitas coisas. Ele e a família vivem como refugiados nos Estados Unidos, né, por conta da guerra do Vietnã com os Estados Unidos mesmo. Então, é uma família marcada por traumas e pela guerra. A avó dele teve que cuidar das filhas sozinha. A mãe sofreu muito também por ela ser mestiça. Elas têm os traumas e os transtornos delas e ele ter sido criado por elas acabou moldando muito quem ele é. Ele tinha uma relação até legal com a avó dele, ela contava algumas coisas, mas ela em muitos momentos não lembrava mais onde ela estava, quem era ele, né? Ela já estava ali senil. O pai dele era totalmente violento, mas ele não conviveu muito com o pai. E o relacionamento dele com a mãe era uma coisa ainda mais complicada. Como ela tinha estresse pós-traumático, ela acabava sendo uma pessoa bem abusiva. Então ele não conseguiu ser próximo dela e decidiu escrever essa carta para desabafar, para tentar contar através de flashbacks como que foi a vida dele, coisas que ele realmente gostaria de poder ter contado pra ela. Então ele explora e tenta explicar ao mesmo tempo também como que é esse sentimento de você poder se expressar através das palavras, porque ela não sabe ler e escrever. Então ele tenta explicar esse sentimento pra ela através dessa carta, só que é uma carta que ela nunca vai ler, né? Porque ela não sabe ler e ela já tá resignada com isso, não é algo que ela tente ir atrás de aprender. Mas esse é justamente o motivo que faz ele poder se expressar e escrever essa carta. Ele fala que a impossibilidade dela de ler é o que possibilita ele escrever. O fato dela não poder ler é o que faz ele poder contar. Então, como é uma carta falando de flashbacks e memórias, ela não é tão linear. Ela acaba seguindo ali uma coisa, né? Começa mais na infância, vai pra adolescência e depois pra vida mais adulta, só que às vezes vai e volta no tempo. E é um livro que, em assim, 200 páginas aborda muita coisa. Ele vai falar tanto dessa relação familiar conturbada que ele teve, vai falar da rotina e da vida de imigrantes vietnamitas nos Estados Unidos, ou assim, qualquer imigrante, como eles são marginalizados, como eles são discriminados, como o preconceito tá sempre ali em cada coisa. E com isso, então, também vão ter várias reflexões sobre raça, classe, desigualdade social. Tem muita coisa da cultura vietnamita aqui. Eu aprendi, conheci várias coisas que eu não fazia ideia, sobre costumes, sobre comidas e bastante sobre a guerra também, porque a guerra sempre teve presente ali na vida dele, apesar de ele não ter vivenciado a guerra faz parte da história dele e de quem ele é. E conforme ele vai crescendo, muda um pouco isso, vai falando de mais coisas, porque ele é um jovem LGBT, e aí vai falar sobre sexualidade, descobertas, homofobia, masculinidade, e também aborda muito vícios, drogas e overdose. É um livro que tem um monte de tipo de gatilho diferente. E ele consegue falar de tudo isso de um jeito bem profundo e bem bonito, porque ele é poeta. Esse aqui é o primeiro romance dele, ele escreve mais poesia. Eu gostei muito da explicação desse título. O título em inglês é ainda mais bonito do que o título em português. Fala sobre a beleza de estar vivo nessa breve vida, que é literalmente só um pequeno instante. Lendo essa passagem aqui no livro, a gente sente bem mais a profundidade disso. Tem várias frases lindas e impactantes, mas a minha favorita foi: dizem que nada dura para sempre, mas eles só têm medo de que dure mais tempo do que eles podem amar. Depois eu li essa HQ do Jason, é a segunda HQ que eu leio desse autor. Daqui Não Se Chega Lá, da editora Mino. O Jason, ele é conhecido por escrever histórias em quadrinhos em que não tenham fala, ou tenham pouquíssimas falas, que é o caso dessa daqui. Só tem um momento que tem alguns balões de fala, uma conversa. A maioria é só assim, né? Ilustrações mesmo, e ele ainda faz os personagens como animais. Os personagens são cachorros, aves, sei lá, são animais, só que com atitudes, gestos, como se eles fossem humanos. E eu não vou contar muito sobre essa HQ aqui, porque ela é bem curtinha, ela é bem rápida e eu achei ela muito maluca. O Jason, ele realmente escreve coisas malucas que parecem sem sentido e às vezes até problemáticas e pesadas. É uma história que mistura meio que ficção científica com terror. É meio que um reconto de Frankenstein isso aqui, porque no livro Frankenstein, a criatura meio que quer ter uma companhia, ela quer ter ali uma mulher pra ser uma mulher monstro também. E aí aqui é como se isso tivesse acontecido. O cientista maluco, ele reviveu um morto ali, que foi o Frankenstein, e depois reviveu uma morta,
para ser a mulher do Frankenstein. E a gente vai ver o que acontece a partir disso. Tem muita talaricagem, muita coisa maluca e bizarra nessa história, muita coisa pesada que às vezes não vai fazer sentido, é uma coisa realmente exagerada, assim, que vão ter ali uma mensagem subliminar por trás. Às vezes essa mensagem não condiz tanto ali. Esse aqui vai falar sobre, sim, ser solitário, sobre pessoas que se sentem sozinhas e que querem uma companhia ali, como ter alguém, uma pessoa que você se identifica, uma pessoa que te quer bem, vai fazer bem pra você, mas ele vai te mostrar isso do jeito mais bizarro, maluco e estranho possível aqui nessa história. Eu vou confessar que não gostei tanto, às vezes eu não entendo muito aonde o Jason quer chegar com as histórias dele. E assim, eu assisti algumas resenhas pra tentar entender e as pessoas falam tipo, ele escreve isso assim, mas tem uma crítica por trás, tem uma coisa profunda, mas alguém fala aí qual é a crítica, por favor, gente, que eu não entendi. Não captei. Cadê? Assim, eu gosto de como ele consegue escrever toda uma história, faz a gente entender os sentimentos dos personagens, só com desenhos, só com animais e sem falas. Mas pra mim pareceu só uma história bizarra e a crítica que tem por trás ficou bem por trás mesmo. Enfim, não desgostei totalmente, mas também não gostei. Pra mim foi bem 2,5. Em agosto também li 3 livros que foram incríveis e eu li em um vlog, que eu também vou deixando aí nos cards. 3 livros do Isaac Asimov. Eu vou falar brevemente sobre cada um. Esse daqui é As Correntes do Espaço. Nesse aqui o protagonista, ele surge do nada numa cidade, sem se lembrar das coisas assim, ele tá totalmente perdido. As pessoas acolhem ele ali e tal, tem uma moça que começa a cuidar dele, ele vai trabalhar numa fábrica, e aí aos poucos ele começa a se lembrar da vida anterior dele, de o que tinha acontecido pra ele chegar até ali, porque na verdade ele era um espaçonalista, um cientista que trabalhava analisando o espaço e ele previu que um planeta inteiro ia morrer, ia explodir, ia, sei lá, acabar. E aí fica nessa correria, nesse mistério pra gente saber se ele vai se lembrar das coisas, se a previsão dele realmente estava certa e por que ele esqueceu, né? Se alguém vai procurar ele, se vão impedir que o planeta exploda. Esse aqui é Poeira de Estrelas. Nesse aqui a gente tem um jovem universitário irresponsável, imprudente ali, que tá vivendo a vida dele de boas. Ele faz faculdade na Terra. Ele é de outro planeta, mas faz faculdade na Terra. E aí tentam assassinar ele. Ele acorda do nada e tem uma bomba de radiação no quarto dele. E aí ele começa essa jornada tentando descobrir quem tentou assassinar ele, por que fizeram isso, com quem que ele pode pedir ajuda, pra onde ele vai fugir, que aí se a pessoa tem até acesso ao quarto dele, né, ele não tá seguro, vão tentar matar ele de novo. E aí aos poucos que ele vai descobrindo todo o rolê louco que ele tá enfiado aqui. Esse aqui é Pedra no Céu. E nesse aqui a gente tem um terráqueo que vive em 1950, ele tá de boa vivendo a vida dele, e aí ele vai dar um passo na rua e do nada ele é transportado pro futuro. Ele vai parar no mesmo lugar, assim, na Terra, só que milhares e milhares de anos no futuro. Então a Terra já tá radioativa, quase inabitada, tudo mudou, tudo é diferente, as pessoas falam uma outra língua, e ele vai tentar entender o que aconteceu, onde ele tá, se ele tá com amnésia, se ele ficou maluco, tentar se comunicar com as pessoas ali, tentar voltar pra casa. Ele acaba se sentindo bem solitário e bem perdido por conta disso, porque ele não consegue falar com ninguém, ninguém entende ele não entende ninguém, os familiares, os parentes dele, tudo sumiu, tudo que ele conhecia sumiu. São 3 livros de ficção científica com histórias diferentes, né, que no pano de fundo a gente vai acompanhar o surgimento do Império Galáctico, por isso que esses 3 livros estão na trilogia do Império Galáctico do Asimov, só que assim, uma não tem relação com a outra, elas são diferentes. Eu acho legal que as 3 têm personagens que estão ali sem saber de nada, estão entendendo as coisas, então a gente entende as coisas junto com ele. Eles estão tão perdidos quanto a gente, né, no começo da história. Eu achei muito criativo que o autor conseguiu inventar 3 personagens burros de jeito diferente. Um perdeu a memória, o outro viajou no tempo, o outro é só jovem. Enfim, eu acho que isso acaba deixando a leitura bem fluida. Eles começam de um jeito que deixa a gente bem curioso e instigado. E a gente não fica perdido, porque o personagem sabe tanto quanto a gente. A gente vai aprendendo e entendendo tudo junto com eles, porque os livros não param por aí, não tem só essa história aí de ficção científica rolando, tem muito mais coisa por trás. Os livros vão começando assim, só que aí depois vão ter outros pontos de vista de outras pessoas, eles vão envolver bastante questões sociais e políticas, e eu acho isso muito interessante que o autor ele consegue desenvolver muito bem a parte científica dos livros, né, falar de novas tecnologias, novos mundos, mas ele também foca em questões e problemas atuais e super relevantes,
temas, discriminação, exploração, racismo, além de ter intrigas políticas bem inteligentes. Por isso eu acho que quem gosta de Duna vai com certeza gostar desses livros também. Tem muitas reviravoltas, tem personagens legais, são escritos com humor, tem partes engraçadas aí. Os 3 tiveram romance, mas aqui teve o romance que eu mais gostei, porque foi um romance meio de enemies to lovers, to enemies to lovers. É uma mistura de muita coisa boa. Os 3 têm mulheres inteligentes e importantes pra história também, apesar de elas não serem protagonistas. Sem elas a história não aconteceria, basicamente assim, porque são livros de 1950, né? E aí eu já tava imaginando, meu Deus, será que vai ter personagem mulher? Será que vai ter personagem mulher boa e bem escrita? E teve, ainda bem. Esse aqui, As Correntes do Espaço, entre os 3, é o que mais fala de raça, mais tem personagens negros na história, fala de colonização e exploração, e entre os 3, esse foi o que eu mais gostei. Pra mim é um dos melhores que eu já li do autor, virou meu favorito. Esse daqui fala mais de abuso de poder e opressão, e entre os 3, eu acho que esse aqui é o mais frenético, o que tem mais plot twist, é mais tiro, porrada e bomba. Assim, os 3 têm muito plot twist, muita correria, mas esse aqui eu acho que é o que tem mais. Eu amei esse também. E esse daqui fala mais de discriminação estrutural, xenofobia, porque os terrestres aqui, eles são muito atacados. As pessoas dos outros planetas tratam eles muito mal, são discriminados e sofrem muito. E eu acho que entre os 3, esse daqui foi mais fluido. Novamente, todos são fluidos, mas eu acho que esse daqui foi mais. Os 3 são muito bons e são um ótimo jeito de quem quer começar a ler Asimov. Não realmente ler os 3, mas assim, qualquer um dos 3, porque mostra tudo que o Asimov consegue colocar em uma história, tem de tudo e são incríveis. Pra quem quiser saber ainda mais sobre os livros, ver minhas reações e meus comentários aí de mais coisas da história, mas sem spoiler, o vlog vai estar aí nos cards, como eu já falei. Esse mês também li essa preciosidade aqui, A Casa no Marcelúrio, do T.J. Klune. Vocês estão vendo como essa capa é linda? Como essa edição é belíssima? A história é tão linda quanto. Esse é um livro de fantasia em que existem pessoas mágicas. E o protagonista, ele trabalha para o governo, nesse órgão público, que é o departamento que cuida de crianças mágicas. Ele é um assistente social que vai visitando os orfanatos em que essas crianças mágicas ficam para fiscalizar, ver se tá tudo certo, se elas estão se alimentando, se elas estão vivendo bem, e para dar um aval ali se o orfanato pode continuar aberto ou tem que fechar. Ele é uma pessoa bem meticulosa e detalhista nos relatórios que ele escreve. Ele é super responsável e faz os melhores relatórios ali. Então o pessoal do alto escalão, o pessoal do governo ali que manda em tudo, convoca ele para uma reunião e fala que ele foi designado para uma tarefa secreta e bem perigosa. Ele vai ter que visitar um orfanato diferente dos outros e ele vai ter que passar um mês lá para fiscalizar tudo e ver se tá tudo nos eixos. Esse orfanato, no caso, é esse aqui, que fica na casa do Marcerulho, e ele não sabe o que espera ele não sabe por que essa tarefa é ultra secreta, ele só chega lá e descobre que tem as 6 crianças mais peculiares que ele já viu. E eu achei isso um pouco similar com o orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares, porque é a mesma coisa, tem vários orfanatos para crianças peculiares, que são diferentes, que são mágicas, que têm poderes ali, mas o cerne da história é totalmente diferente, só isso que é parecido mesmo. E eu acho que esse é o livro mais fofo que eu li esse ano. Ele é a definição de quentinho no coração. Ele fala aqui muito sobre preconceito, porque essas pessoas mágicas sofrem muito, são discriminadas, são maltratadas. Mostra muito que o preconceito tá ali, as pessoas estão vivendo mesmo quando não é a gente que tá sofrendo. Tem inclusive uma frase sobre isso. Aqui, tá no marcador. Não é porque você não sente preconceito na pele todo dia que o restante de nós não sente. Mas ele vai trazer isso com uma mensagem positiva, de que em pouquinho, mudando a cabeça de poucos, a gente consegue mudar a cabeça de muitos. Fala de aceitação, pertencimento, que tá tudo bem a gente ser quem a gente é. O desenvolvimento que o protagonista tem nessa história é muito legal, muito gostosinho de acompanhar. É um livro de família encontrada, né? Então, ele vai finalmente encontrar seu lar, encontrar seu lugar no mundo, se sentir acolhido. Eu acho bem legal nesse livro que ele também consegue mostrar as crianças interagindo, assim, o que tá acontecendo no fundo também. Todos os personagens dessa história aqui, aliás, são fofos, são perfeitos, eu amei. Apesar de, assim, tem alguns momentos que as crianças não parecem muito crianças, não. Eu tenho um irmão de 6 anos, gente. Eu sei como criança fala, como criança age. E aqui, pra mim, não pareceu criança, não. Mas eles são crianças mágicas, né? Então, ok. Pra mim, teve algumas partes um pouquinho arrastadas, assim. Eu não me senti tão conectada no começo, mas no final, entregou tudo, sabe? Foi o final feliz que eu pedi, finalmente. Gente, vocês sabem que todo livro eu leio esperando o final feliz? Pois veio aí. Tem um encanto envolvendo aqui essa leitura. Quando a gente tá lendo, a gente sente essa magia. Mas é só isso. Ele tem
tem uma história bem básica, bem simples, que não tem um aprofundamento maior ali, não tem nada demais. É um livro pra gente não gastar nenhum neurônio lendo. Eu acho que ele parece muito um filme assim, um clichê de sessão da tarde, ele é bem um clichêzinho, só que ele é um clichê diferente, é o clichê que eu pedi. E cara, é isso, é um livro que realmente não era pra ser o plot mais elaborado, a coisa mais aprofundada, era pra ele ser um clichêzinho mesmo, então eu gostei bastante. É aquele livro conforto pra gente ler e aquecer o coração, ele é muito engraçadinho. E aí, por último, em agosto, eu li O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que é um livro clássico do século XVIII, foi leitura coletiva do Clube Anturistas, que é um clube no Telegram que a gente lê livros clássicos da editora Antofágica, mas você pode ler na edição que você quiser. Para participar, o link vai estar aí na descrição. Agora, em setembro, a gente vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nesse livro, a gente vai conhecer os sofrimentos de um jovem. É literalmente isso. Esse é um livro super importante para a literatura alemã. Ele é narrado de forma epistolar, que é através de cartas. Cartas que o Werther, o protagonista, escreve para um amigo. Ele vai contando para esse amigo sobre o dia a dia dele. Ele se mudou para uma cidade diferente, longe do amigo e longe da mãe dele também. E o Werther é uma pessoa muito sensível, muito sentimental. Ele leva a vida dele, ele toma os atos baseados no que ele sente. Ele não é uma pessoa nada racional e ele vive de acordo com os sentimentos e emoções dele. Ele é bem melancólico, então nas cartas ele descreve como que tá a natureza, como foi o dia dele, como é a relação dele com as pessoas ali, até que ele conhece a Charlotte, a Lotte, como ele chama, que é uma moça ali do vilarejo, tal, que em um dia ele foi dançar em um baile e acabou conhecendo ela e ficou encantado, ele ficou apaixonado. Tipo, ele tava com a acompanhante dele, uma mulher que era a acompanhante dele no momento, né, que ele foi dançar com essa mulher, e a prima dessa mulher, e aí eles estavam na charrete, sei lá, esqueci o nome do transporte, e aí ela falou, ó, tu vai conhecer uma mulher legal, mas não se apaixona por ela não, que ela tem dono. E o burro foi lá e se apaixonou. Gente, ele ficou simplesmente encantado com a Charlotte, ele quer estar perto dela o tempo inteiro, ele só pensa nela o tempo inteiro, sonha com ela e, enfim, tudo da vida dele passou a ser sobre a Charlotte, só que a Charlotte, ela já tá prometida pra um outro cara, ela já vai se casar com outro. E assim, como o livro são cartas do protagonista, a gente não sabe como que a Charlotte se sente em relação a ele. Parece que ela nutre ali um sentimento bom de amizade com ele e tal, que ela gosta dele, mas assim, nada demais, nada amoroso. Então ela tenta manter essa relação só de amizade com o Werther, mas o cara é maluco de amor. Ela é bem mais racional quanto a isso e tem até algumas partes que chegam a ser engraçadas, porque o Werther começa a agir de um jeito burro perto dela, sabe? De tão apaixonado que ele tá. E ela fica tipo, ai, não vai fazer um escândalo hoje não, por favor, Werther, vai, se recompõe, homem. E aí ele escreve nas cartas, nossa, mas se ela não gosta de mim de um jeito amoroso, então por que ela me olha daquele jeito? Aí ela olhando pra ele é assim. Gente, sério, ele é claramente aquele homem que tu oferece um copo d'água e ele já fica... Mas seu namorado não vai achar ruim? Ela tá muito afim de mim, ela me quer muito, ela me deu um copo d'água. Juro, gente, ele é muito bobo apaixonado de um jeito ridículo. E ele só fala coisa de sofrência aqui nessa história. Ele fica reclamando de como as pessoas são mal-humoradas e não sei o quê. Mas aí depois que ele começa a se apaixonar por ela e vê que não vai pra frente porque ela tem um marido... Ele fica mal-humorado também. Ele no começo fala tipo, ai, meu coração é muito sensível, tudo que ele quer eu faço. Homem, vai capinar um lote, pelo amor de Deus. Eu juro que eu não sei como que o amigo do Werther aguenta, porque o Werther só escreve sobre ele mesmo nas cartas, ele nunca pergunta pro amigo, oi amigo, tudo bem, você tá bem, como estão as coisas aí? Ele só fala tipo, hoje eu fiz isso, hoje a Charlotte fez isso. Como que esse amigo aguenta, gente? Ele é muito lelé, no nível preocupante. Tem até uma parte aqui no livro que, gente, eu juro, ele tava vendo a coleção de armas, assim, do marido da menina que ele gosta. E aí eles estavam conversando de boa e do nada ele, ai, verdade, com a arma na cabeça. E aí o homem, tipo, oxi, e ele, ah, não, nem tá carregada, só coloquei aqui pra ver como que é. Gente, é Uma Vida Pequena de 1700. Ele também é uma pessoa bem babaca. Nossa, ele tem uma atitude, uma justificativa no final, escrota, babaca. Ele defendeu um assassino, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, é um livro sobre uma pessoa que tinha depressão. Eu gostei bastante das notas do autor aqui na história, porque como ele é um livro de cartas, é como se fosse real, sabe? É como se fosse um compilado de cartas reais, e aí as notas do autor deixam a história mais real ainda. Amei as ilustrações que tem também. São ilustrações que retratam várias coisas, tem várias camadas, assim como a história, e parece muito que foi o próprio protagonista, né, o próprio Werther que fez, porque ele desenhava, e ele desenhava mais ou menos nesse estilo, então parece muito que ele que fez. Eu amei os textos de apoio que tem no final também, eles foram bem esclarecedores. Amei um que fala ainda sobre uma fanfic entre o Werther e o amigo que ele escrevia as cartas, em vez de ser o Werther e a Lotte, o Werther e o amigo.
eu shipparia. Como eu falei, ele é um livro sofrido demais, mas ele é realmente sobre isso. E também fala, assim, de algumas outras coisas. Tem algumas referências, tanto de histórias, autores, até da Bíblia. Tem algumas críticas à religião. Tem também ali algumas coisas sobre injustiças sociais, sobre imoralidade. Mas o foco do livro realmente é esse, mostrar como o Werther enxerga tudo com as emoções, como ele deposita muito sentimento em tudo, o que ele pensa sobre suicídio, apesar de não ter muitas coisas ali acontecendo e às vezes ele ser um pouco chatinho ali, eu achei a leitura dele muito tranquila, não tem palavras difíceis. O Werther é uma pessoa muito artística também, então até o jeito que ele se comunica aqui nas cartas é de um jeito bem bonito, tem várias frases, nossa, que eu amei, e eu gostei do livro até, apesar do jeito que eu falei sobre ele, do jeito que eu tava falando sobre a sinopse e tal, é só porque é um livro que também me deu emoções, mas eu não achei o livro ruim, eu achei bom, até gostei, achei ele bem 3,5. Então foi isso, gente, esses foram os 9 livros que eu li durante o mês de agosto. Me contem se vocês já leram algum desses, se vocês têm interesse, quais foram os livros que vocês leram durante esse mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.